Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro do profeta Ezequiel, capítulo 31, 32 e o capítulo 33. Então vamos lá, o propósito do capítulo 31 é usar a queda da Síria como exemplo para Faraó e o Egito, mostrando que mesmo as nações mais poderosas não podem escapar do julgamento de Deus. O capítulo 31, ele começa com a mensagem de Deus a Faraó. Vamos ver? No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, ao seu povo. Então a mensagem vem para Faraó, e aí vai usar a Síria como exemplo de uma grande nação que foi derrubada por causa do seu orgulho. A Síria é comparada a um majestoso cedro do Líbano, alto, esplêndido, com ramos que se estende por toda a terra, abrigando muitas nações. Verso 1 ao 9. Vamos ver aqui, ó. Quem é comparável a você em majestade? Considere a Síria, outrora, um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombras. A floresta era alto, seu topo ficava acima da extensa folhagem. O cedro do Líbano é a árvore mais alta, mais robusta. Por isso que está usando a expressão do cedro do Líbano, dizendo, olha, a Síria era assim, mas ela caiu. Caiu por causa de quê? Por causa do orgulho. E aí, apesar da grandeza da Síria, ela foi derrubada por causa do orgulho. Então, o cedro foi cortado e derrubado, caindo nas profundezas da terra. Verso 10 ao 14. E aí, essa parábola serve como um aviso a Faraó e ao Egito. Se a Síria, com toda a sua grandeza, não pôde escapar do julgamento de Deus, então o Egito também não poderá. E aí esse capítulo conclui com uma visão do cedro caído, onde todas as nações do mundo lamentam sua queda, e o Egito é avisado de que sofrerá um destino semelhante. Olha o verso 18. Alguém, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Contudo serás lançado com as árvores do Éden, nas profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás, com os que foram transpassados a espada. Este é Faraó, e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Então nós vemos aqui que o capítulo 31 nos ensina sobre o julgamento de Deus, que é inevitável, né, contra o Egito, por causa do orgulho. Então a queda da Síria, ela serve de advertência poderosa para as outras nações e para os outros líderes. Ou seja, se eu leio o capítulo 31, eu percebo, Deus está pegando um exemplo de queda da Síria para falar. Então eu e você precisamos olhar, porque ao nosso redor nós temos vários exemplos e nós não precisamos seguir o mesmo caminho, não precisamos. O capítulo 32, qual é o propósito? Pronunciar um lamento sobre Faraó e o Egito, anunciando sua queda e descrevendo sua descida ao Seol, ou seja, ao mundo dos mortos, onde se juntará a outras nações caídas. Então o capítulo 32 começa com um lamento sobre Faraó, comparando a um leão jovem das nações e a um monstro marinho que será capturado e destruído. Então, no primeiro dia do 12º mês, do 12º ano, estas palavras do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoa um lamento a respeito do Faraó, rei do Egito, e diga-lhe, você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameado as suas águas aos pés. Assim diz o soberano Senhor, como imensa multidão de povos, lançarei sobre você minha rede, e com ela eles a puxarão para cima. Então nós vemos Deus dizendo, levanta um lamento em favor de Faraó. Deus descreve como ele vai espalhar Faraó e o Egito pelos montes e vales, cobrindo a terra com seus corpos e fazendo as nações tremerem ao ver a queda do Egito e a queda de Faraó. A destruição de Faraó é retratada como um sinal para todas as nações, mostrando que o poder do Egito não poderia salvá-los da ira de Deus. A segunda parte desse capítulo, do capítulo 32,
ele descreve a descida de Faraó ao Seol, onde ele se juntará a outras nações caídas, como a Síria, Elão, Mesque, Tubal, Edom, que já estão no mundo dos mortos. Então Faraó e o seu exército são destruídos, como se deitados entre os mortos, com sua glória agora em ruínas. E aí o capítulo 32 termina com uma declaração de que Faraó, junto com toda a sua multidão, será derrubada e não escapará do julgamento de Deus. Olha o verso 32, porque também fiz que o seu terror caísse sobre a terra dos viventes. Ele está deitado no meio dos incircuncisos, com os transpassados à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor. Vamos ao capítulo 33, propósito, reiterar a responsabilidade de Ezequiel como atalaia de Israel, advertir sobre a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus e anunciar a queda de Jerusalém. Então o capítulo 33 começa com Deus afirmando o papel do profeta Ezequiel como atalaia de Israel, como vigia de Israel. Como atalaia, Ezequiel é responsável por advertir o povo do perigo. Você vai lembrar que lá no início, Deus falou com ele, você tem que declarar tudo que eu estou falando. Se você não declarar, o sangue desse povo vai estar na sua mão. E agora, novamente, Deus está falando com ele, fale tudo, seja uma atalaia. E aí diz, se ele falhar em sua tarefa, mais uma vez, o Senhor está dizendo, o sangue dos que morreram em pecado será sobre ele. No entanto, se ele advertir o povo e o povo não ouvir, eles serão responsáveis por sua própria morte. Então, do verso 1 ao 9, nós vemos isso. Do verso 10 ao 11, nós vamos ver que Deus declara que ele não tem prazer na morte dos ímpios, mas deseja que eles se arrependam e vivam. Então, Deus não tem prazer, não tem. O que Deus quer é o arrependimento. E com arrependimento, uma vida longa, uma vida que agrada a Deus. E aí o capítulo também aborda a responsabilidade pessoal. Eu gosto muito disso. Enfatizando que cada um será julgado por suas próprias ações. Ou seja, a justiça passada de uma pessoa não a salvará se ela se desviar. Assim como a maldade passada de uma pessoa não a condenará se ela se arrepender e voltar-se para Deus. Novamente aqui, a partir do verso 12, vem essa mesma mensagem, que nós já vimos Deus falando aqui em Ezequiel. Ele não vai punir o pecado do pai e no filho, mas ele está dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. Então ele está dizendo assim, olha, o pecado não vai passar. E mesmo que tiver um pecado, se alguém se arrepende, quebra esse ciclo dentro da casa dele, ele vai receber justiça diante de Deus. E aí, finalmente, aqui, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele vai receber a notícia de que Jerusalém caiu. Verso 21 em diante. E que confirma as profecias anteriores. E aí vai marcar um ponto de transição no ministério do profeta Ezequiel. Deus também adverte que muitos ouvirão as mensagens de Ezequiel com uma bela música, mas não a colocarão em prática. No entanto, quando as profecias se cumprirem, eles saberão que um profeta esteve entre eles. Verso 11 do capítulo 33, disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converterá de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então o Senhor, ele não tem prazer na morte dos ímpios. Deus quer o arrependimento. Para que haja arrependimento tem que haver a pregação. Paulo vai dizer, como crerão se não houver quem pregue? Por isso que Deus é tão firme com o profeta Ezequiel, e pela segunda vez ele disse, se você não falar e as pessoas morrerem no pecado, o sangue delas vai estar na sua mão. Mas se você falar e elas não crerem, aí a culpa é somente delas. Então nós terminamos mais 3 capítulos. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos avançar lendo mais 3 capítulos aqui do livro de Ezequiel. Deus te abençoe.